Existe uma guerra acontecendo agora mesmo, não nas manchetes, não nos telejornais, mas em uma região que você provavelmente nunca visitou e que define o destino de 3 nações. Imagine isto: 2017, Cidade Leste, Paraguai. Um dos maiores centros de comércio da América do Sul. 3 horas de puro caos militar em plena noite. Explosões que iluminam o céu. Fuzis antiaéreos rasgando o silêncio. Carros explodindo em sequência como peças de dominó programadas para o apocalipse. Uma promotora, tentando processar o que via, soltou uma frase que ninguém esperava ouvir sobre uma cidade latino-americana. Estamos como na Síria. Não era hipérbole, não era pânico, era diagnóstico. Porque naquela noite, o primeiro comando da capital, o PCC, não veio fazer um assalto. Veio fazer uma demonstração de força. 50 homens armados com equipamento de visão noturna, miras laser, dinamite e explosivos C4. Sim, C4. O mesmo material que derruba edifícios, de uso exclusivo militar. Detonado por controle remoto em 16 veículos espalhados estrategicamente pela cidade. O objetivo? 40 milhões de dólares guardados no cofre da Prosegur. O resultado? Uma mensagem cristalina para todos os governos da região. Vocês não controlam mais esse território. E isso nos leva à pergunta que deveria tirar o sono de qualquer pessoa que se preocupa com o futuro desta parte do mundo. Se o crime organizado fatura 16 bilhões de reais por ano, executa promotores em lua de mel e orquestra operações de guerra em território soberano, quem de fato governa a Tríplice Fronteira? A resposta está oculta em 3 camadas de poder que se sobrepõem como círculos concêntricos do inferno: força bruta militar, arquitetura financeira sofisticada e infiltração jurídica sistemática. E você está prestes a descobrir que essa tríade já transformou uma das regiões mais estratégicas da América do Sul em algo que especialistas temem chamar pelo nome: uma fronteira mexicanizada. A Tríplice Fronteira, onde Brasil, Paraguai e Argentina se tocam, não é apenas um ponto quente para tráfico de drogas. É um laboratório paramilitar. Um campo de testes para táticas que deveriam existir apenas em zonas de conflito. O que testemunhamos nos últimos anos não são crimes, são operações de guerra com objetivos financeiros. E tudo começou a ficar inegável em junho de 2016. Jorge Rafat Toumani era empresário, narcotraficante, homem poderoso na cadeia produtiva da cocaína. Em Pedro Juan Caballero, a capital paraguaia do narcotráfico, ele circulava protegido. Carro blindado, seguranças armados, todos os protocolos de segurança que o dinheiro sujo pode comprar. Não foi suficiente. Junho de 2016. Mais de 100 mercenários aparecem na cidade. Não bandidos comuns, profissionais, armados com metralhadoras calibre 50, armas que podem derrubar helicópteros, armamento antiaéreo, o tipo de arsenal que você vê em documentários sobre cartéis mexicanos. A emboscada foi cinematográfica. O carro blindado de Rafat não resistiu. A mensagem era clara: não existe proteção suficiente quando o seu rival tem capacidade de fogo de exército. As autoridades suspeitaram imediatamente. PCC. E então veio a Prosegur. A noite em que Ciudad del Este entendeu, 7 meses depois daquela execução, o PCC decide escalar. Não para intimidar um rival, para intimidar um país inteiro. A operação contra a Prosegur em Ciudad del Este foi estudada, planejada, executada com precisão militar. 50 homens, equipamentos de última geração, fuzis antiaéreos, o tipo de armamento que derruba aviões. E aqui está o detalhe que faz a espinha gelar. As autoridades paraguaias notaram que o plano de ataque que começou perto da meia-noite era quase militar, idêntico a outro assalto que o PCC havia executado contra a Brinks, em Pernambuco, meses antes. Eles estavam aperfeiçoando a técnica. Para garantir a fuga, usaram explosivos C4.
repito, de uso exclusivo militar, detonados remotamente em 16 carros espalhados pela cidade. Cada explosão, uma distração. Cada detonação, um recado. Especialistas em segurança têm um termo técnico para isso: escalada tática com armamento militar. Mas a pergunta que fica é devastadora. Como uma organização criminosa consegue acesso a C4? Como financia operações desse porte? Como mantém uma logística militar atravessando 3 países? A resposta está no segundo capítulo, e ela é muito mais assustadora que os explosivos. Dinheiro sujo precisa ser lavado. É lei básica do crime organizado desde Al Capone. Mas o que acontece quando o volume de dinheiro sujo é tão gigantesco que precisa de uma infraestrutura financeira equivalente à de um país de médio porte? Bem-vindo à economia sombra da Tríplice Fronteira. 43 bilhões de dólares por ano. Leia de novo. Devagar. 43 bilhões. Esse número não vem de estimativas sensacionalistas. Vem de relatórios oficiais dos Estados Unidos de 2018 que identificaram formalmente a região de Ciudad del Este, Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu como um epicentro ou um shopping de todos os bens e dinheiro ilícitos necessários para financiar operações globais. Porque aqui está no ar a verdade que poucos entendem. O PCC não é o único jogador nesse tabuleiro. O eixo que ninguém quer ver, existe uma organização terrorista libanesa operando na Tríplice Fronteira. Agora mesmo, financiando operações no Oriente Médio com dinheiro lavado em Ciudad del Este. O Hezbollah, designado pelos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira desde 1997, encontrou na fragilidade da fiscalização paraguaia e na corrupção endêmica da região o ambiente perfeito para suas operações financeiras. Como eles arrecadam? Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando de carvão, petróleo, cigarros, produtos de luxo, falsificação de documentos e de dólares americanos, uma máquina bem lubrificada de geração de capital ilícito. E a dimensão da ameaça? Em maio de 2025, há menos de 6 meses, o Departamento de Estado dos Estados Unidos ofereceu 10 milhões de dólares através do programa Rewards for Justice, por informações que levassem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah na Tríplice Fronteira. 10 milhões para desmantelar um braço financeiro de uma organização terrorista. Na América do Sul, deixe isso afundar. A alquimia do crime transformando sangue em ouro. Como se lava 43 bilhões de dólares? A resposta tem um nome técnico, que soa quase inocente. Pessoas jurídicas de maletim, empresas de maleta, companhias legalmente constituídas, com papelada em ordem, CNPJ ativo, endereço registrado. Só que com um pequeno detalhe: rentabilidade zero ou quase nula declarada, mas movimentando milhões. O método é elegante na sua simplicidade: fundos ilícitos, narcotráfico, contrabando, pirataria, são introduzidos no sistema financeiro através de depósitos fracionados, uma técnica conhecida como pitufeu, pequenas quantias depositadas em múltiplas contas, nada que levante bandeiras vermelhas nos sistemas de monitoramento. Depois vem a estratificação. O dinheiro circula entre contas, empresas, jurisdições, é comprado e vendido em forma de bens, veículos de alta gama, ações e, finalmente, integrado. Dinheiro limpo pronto para ser usado publicamente. Um exemplo documentado de 2016, o PCC utilizava a empresa RSS Internacional S.A., fundada por Ronald Rodrigo Benítez, supostamente um pseudônimo de Elton Leonel Rumich, como fachada para lavar 3,7 milhões de dólares. Em 2025, a Polícia Federal do Brasil e a Senad do Paraguai prenderam Tiago Godoy Marte, suspeito de lavar 82 milhões de reais em apenas 2 anos através de casas de câmbio na fronteira. 82 milhões. 2 anos. Um homem. Agora multiplique isso pela quantidade de operadores que nunca foram pegos. O paradoxo perfeito.
E aqui está o golpe de mestre. Enquanto essa economia sombra prospera, o Paraguai ativamente atrai investidores brasileiros legítimos. O governo paraguaio oferece o sistema tributário triplo 10% de imposto de renda pessoal, 10% de IR empresarial, 10% de IVA, energia abundante e barata. O setor imobiliário em Assunção oferece rentabilidade de 6% a 8% ao ano em dólares. O Guarani é uma das moedas mais estáveis da América do Sul. Você vê o que está acontecendo? Um mercado legítimo pujante convivendo com um mercado ilícito massivo. Uma zona cinzenta onde o dinheiro do tráfico pode se esconder simulando atividade comercial lícita. Onde distinguir o empresário do lavador se torna um exercício de adivinhação sofisticada. O crime organizado não ataca a economia legal, ele a parasita. Usa seus corredores, mimetiza suas operações e, quando alguém tenta investigar, encontra documentação impecável e advogados de primeira linha, o que nos leva à terceira e mais assustadora camada de poder. Domine o arsenal, controle o dinheiro, mas ainda resta um problema: o Estado. Juízes que não se deixam comprar, promotores incorruptíveis, policiais que realmente investigam. Como neutralizar isso? O PCC encontrou a resposta em 2006. E ela é tão brilhante quanto aterrorizante. A sintonia dos gravatas. Quando o crime investe em educação. Existe uma estrutura dentro do PCC chamada Sintonia dos Gravatas. O braço jurídico da facção. Lincoln Gakia, promotor de justiça que sofre ameaças de morte desde 2004, revelou a estratégia. O PCC investe na formação de advogados, banca cursos preparatórios, financia a preparação de seus quadros para concursos de juízes, promotores, delegados, fiscais da Receita Federal. Leia de novo. O crime organizado está formando a próxima geração de operadores do sistema de justiça. O objetivo é óbvio: infiltrar integrantes em cargos-chave para manipular processos, garantir absolvições, enterrar investigações, proteger lideranças. É o que especialistas chamam de pejotização do crime organizado, onde o poder econômico da facção procura se disfarçar sob a toga, a burocracia, o vocabulário jurídico rebuscado. Mas e quando encontram alguém que não pode ser comprado? Alguém verdadeiramente incorruptível? Aí entra a retaliação. O promotor da Lua de Mel, maio de 2022. Ilha colombiana de Baru. Praias paradisíacas, águas cristalinas. Marcelo Petti, promotor paraguaio especializado em narcotráfico, lavagem de dinheiro e terrorismo, está em Lua de Mel. É um dos momentos mais felizes da sua vida. Ele acabou de se casar. Está longe do escritório, das investigações, das ameaças que fazem parte da rotina de quem combate o crime organizado. 2 homens chegam de jet ski, pistoleiros profissionais, contratados, pagos para executar um trabalho específico, silenciar Marcelo Petti no momento mais vulnerável da sua existência. Eles atiram. Petti morre na praia onde celebrava o amor. A comunidade jurídica internacional entra em choque. O ex-ministro do interior do Paraguai, Arnaldo Giutsio, diz o óbvio que todos pensam: o assassinato, no momento mais sensível de sua vida, é um recado para outros promotores, outros juízes. Um recado. Não apenas um crime, uma mensagem inscrita em sangue. Não existe lugar seguro para quem nos ameaça. Mas a história não termina aqui. Fica pior. A absolvição conveniente. Na época do assassinato, Petti estava se preparando para as audiências de julgamento de Valdemar Pereira Rivas, vulgo Cachorrão, narcotraficante brasileiro ligado ao PCC. O caso envolvia a morte do jornalista Léo Veras e Rivas era acusado de ser o mandante. Novembro de 2022, 6 meses após o assassinato de Peck. Cachorrão é absolvido. Falta de provas, decide o Tribunal de Execução. E então ele sai, foragido. O detalhe que congela o sangue, o pedido de extradição brasileiro contra Rivas,
que havia descumprido o regime semiaberto em 2012 e se tornado membro do PCC, só aparece no sistema paraguaio um dia depois que ele foi solto. Um dia. Coincidência? Incompetência? Ou o resultado previsível de um sistema infiltrado onde promotores são assassinados e processos são convenientemente perdidos? As juízas que ousaram. Setembro de 2023. Pedro Juan Caballero. A casa de duas juízas, Mirna Carolina, Ocampos Ramírez e Vivian Marina, Quiñones Vargas, é alvejada com mais de 50 disparos. Por quê? A juíza Mirna Ramírez havia integrado o tribunal que, na semana anterior, emitiu uma ordem internacional de captura contra o foragido Cachorrão. 50 disparos. Não para matar, dessa vez. Para intimidar, para paralisar, para fazer qualquer outro magistrado pensar duas vezes antes de assinar um mandado contra o crime organizado. E funciona. Este padrão, eliminação de incorruptíveis, intimidação sistemática e infiltração de longo prazo, confirma o diagnóstico mais sombrio. O crime organizado não quer apenas lucrar, quer paralisar o Estado. E quando o Estado é atacado, em sua essência, na polícia, no dinheiro, na justiça, a soberania se torna uma ilusão. Um conceito abstrato que existe no papel, mas não na prática. É nesse vazio de poder que surge o cenário que analistas temem pronunciar em voz alta. Existe uma palavra que circula em seminários de segurança, sussurrada em corredores de ministérios, evitada em declarações públicas, porque admiti-la é reconhecer uma derrota estratégica: mexicanização. Em 2025, especialistas alertaram formalmente para o risco de mexicanização da fronteira Brasil-Paraguai-Bolívia. O coronel Wagner Ferreira da Silva, ex-diretor do Departamento de Operações de Fronteira, explica com neutralidade analítica que congela. É o cenário onde violência extrema e infiltração política se tornam instrumentos de domínio territorial, permitindo que grupos armados controlem partes do Estado. A diferença? No México, a fronteira problemática é com os Estados Unidos, a maior economia do mundo, aparato de segurança bilionário, pressão geopolítica constante. Aqui, a fronteira é com o Paraguai, uma nação historicamente frágil, com instituições infiltradas e orçamento limitado. É um cenário muito pior. O Império Transnacional. O PCC não é mais uma gangue. É uma corporação transnacional do crime operando em 23 países. Domina centros de produção de cocaína na Bolívia. Controla plantações de maconha no Paraguai. Comanda rotas logísticas essenciais. E aqui está o golpe de mestre. O crime usa os mesmos corredores logísticos do agronegócio brasileiro. A cocaína viaja pelos mesmos caminhões que levam soja para os portos de Santos e Paranaguá, escondida entre contêineres legítimos, protegida por documentação falsificada, mas profissional, invisível até que seja tarde demais. O gasto inútil. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, apontou a ferida. Em 2023, o Brasil gastou 7 bilhões de reais na chamada guerra às drogas. Resultado? Sem impacto relevante na redução do tráfico ou consumo, 7 bilhões, jogados em uma estratégia que não funciona enquanto o crime organizado lucra 16 bilhões por ano. Mendes argumenta que essa incapacidade de enfrentamento facilita a penetração das facções nas estruturas do Estado. É a erosão dos pilares da democracia acontecendo em tempo real. Daniel Cerqueira, do IPEA, sintetiza a verdade que dói. Não existe crime organizado sem corrupção de agentes públicos. A corrupção não é um efeito colateral, é a fundação sobre a qual o império criminal se ergue, é a face visível do poder econômico do crime. As respostas insuficientes. Sim, a reação. O Paraguai, através da CEPRELAD, sua unidade de inteligência financeira, intensificou capacitação em antilavagem de ativos
e combate ao financiamento do terrorismo. Em setembro de 2025, assinou um memorando de entendimento com a Argentina para aumentar cooperação contra lavagem, financiamento terrorista e até proliferação de armas de destruição massiva. O Brasil reforçou o comando tripartite, renovando em maio de 2025 o Acordo de 1996 com Argentina e Paraguai para troca de informações contra crime organizado e terrorismo. São medidas importantes, necessárias, mas suficientes à prescrição que ninguém quer ouvir. Lincoln Gakia, o promotor que vive sob ameaça de morte há 2 décadas, tem a prescrição mais radical para combater o PCC, que hoje funciona como uma máfia transnacional. É necessária uma agência nacional anti-máfia. Não mais delegacias isoladas, não mais operações pontuais, uma estrutura permanente, protegida, com mandato para fazer a depuração prioritária de todas as instituições estatais. Porque o desafio não é apenas prender traficantes, é desinfiltrar o Estado, é identificar quem dentro do sistema trabalha para o crime, é fechar as portas da corrupção que permitem que 43 bilhões de dólares circulem livremente enquanto promotores morrem em praias paradisíacas. É evitar a resignação. É garantir que o Estado, em sua majestosa arquitetura constitucional, não sucumba. A jornada pela Tríplice Fronteira revela uma verdade incômoda. O crime organizado transnacional não é composto por bandidos comuns. É uma força sistêmica, híbrida, que aprendeu a misturar a brutalidade do explosivo C4 com a sofisticação da contabilidade corporativa, que combina execuções paramilitares com infiltração jurídica de longo prazo. O PCC e as redes financeiras do Hezbollah compartilham o mesmo território, exploram a mesma instabilidade, alimentam-se da mesma corrupção, extraem 43 bilhões de dólares de uma economia sombra que coexiste, parasita, a economia legal do Paraguai. Enquanto promotores como Marcelo Pecci pagam com a vida por sua incorruptibilidade, enquanto juízas são alvejadas em suas casas por ousar assinar mandados de prisão, a mensagem é cristalina. O ataque não é apenas contra o patrimônio, é contra o próprio conceito de Estado de Direito. A luta para evitar a mexicanização completa depende de ir além dos 7 bilhões de reais desperdiçados anualmente em táticas ineficazes. Depende de desmantelar a sintonia dos gravatas, de fechar as portas da corrupção que permite que o poder econômico do crime desafie a soberania de 3 nações. O futuro da República, no Brasil, no Paraguai, na Argentina, passa literalmente pela Tríplice Fronteira. E a verdadeira mudança de ordem exige que o Estado recupere controle não apenas das ruas de Ciudad del Oeste, mas dos fluxos invisíveis que financiam o terror global. Lavam bilhões e compram togas, porque no final a pergunta permanece suspensa no ar como fumaça de explosivo. Quem realmente governa aquela fronteira? A resposta, você já sabe, não está nos mapas oficiais. Está nos cofres secretos, nas contas fantasmas, nos mandados que nunca são cumpridos, nos promotores que morrem em lua de mel e nos foragidos que são convenientemente absolvidos um dia antes da extradição chegar. A fronteira já foi mexicanizada. A única questão que resta é: quanto tempo até admitirmos?